Partilhamos a palavra a Vossa Excelência, Senhor Ministro da Educação, Abraham Weintraub. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Agradeço muito o convite que eu recebi, deputado e amigo Silas. É um desafio falar depois da ministra Damares, porque realmente é um dom que ela tem, fala com o coração, uma coisa muito profunda. É comovente que a ministra Damares contou para a gente, uma coisa que mexe muito, né? E quando a gente repara, não é só aí que está errado. A gente pegou um país com 14 milhões de desempregados. Os roubos no Brasil são roubos inacreditáveis. Roubaram centenas de bilhões. Uma pessoa que rouba 10 milhões, 30 milhões, 50 milhões, é patológico, porque ele não vai conseguir gastar. É como uma pessoa que enfia mais comida na boca do que ele consegue mastigar ou engolir. Roubaram centenas de bilhões de reais. 14 milhões de desempregados. 70 mil mortos por ano. As cenas que a ministra Damares descreveu, a saúde em pandarecos. Aonde a gente olha, tem coisa errada. O aparelhamento, os valores errados. Você liga a televisão, dá vontade de vomitar. Isso tudo são sintomas. Eu estou vendo a criança com febre, a criança está vomitando, a criança está com dor de barriga, a criança está num estado muito ruim. Qual é a razão? Eu devo tratar os sintomas, mas para curar o paciente, eu preciso saber a causa. E qual é a causa do Brasil estar nessa situação? Eu vou fazer Primeiro eu vou descrever a razão. Eu tenho duas armas, e as duas são muito importantes. Eu tenho a minha razão e eu tenho a minha fé. Eu vou primeiro descrever a razão, e depois eu vou falar da minha fé. Eu fiz uma apresentação no CEPAC, que o Eduardo Bolsonaro, eu acho que é uma liderança jovem muito importante, dá muita esperança para o Brasil. Ele organizou, o ministro Damares também esteve lá, brilhantou muito. E ali eu trato um pouco do que é essa grande estratégia, e aqui eu ainda não vou usar nenhum juízo de valor, que o Brasil que está sendo implementada no Brasil há 30 anos. Há 30 anos você vê um regime, um partido, um movimento totalitário de esquerda, aliado a famílias poderosas, tentar gradualmente dominar o Brasil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos nossos valores e espiritual. São poucas famílias que dominam o Brasil. Poucas, muito poucas, que dominam o judiciário. Algumas já caíram graças ao ministro Moro, os Odebrecht. Essas famílias tinham uma relação, e ainda tem, incestuosa com esse movimento totalitário de esquerda. Poucas famílias massacram a nossa população com uma chuva de valores pela televisão, dioturnamente há décadas. E isso vai gradualmente minando a força da sociedade. E ninguém começa no crack, você começa na maconha. Gradualmente, há quantos anos uma grande rede de televisão fazia propaganda de um tal músico, Gabriel, apesar do nome bíblico, nada de bíblico tem, que tinha uma música que era sobre a maconha. Puxa, segura, solta. A maconha gradualmente foi entrando. Epidemia de crack no Brasil. Isso é um projeto de décadas, eles não têm pressa. Eles têm família. Eles querem que a gente não tenha. Muito bem. Se nós não soubermos
aonde bater, aonde atacar, nós não vamos ganhar essa batalha. Vocês repararam que o MST, MTST, até as manifestações, queima de pneu, diminuíram? Porque a gente cortou a gasolina. Cortou a gasolina da tigrada. Sem dinheiro, eles não têm como fazer as coisas que eles faziam no passado. Uma parte do dinheiro, que era do Estado. Mas eles continuam controlando setores inteiros da economia brasileira através dos monopólios que estão sendo construídos desde a época do Fernando Henrique. Você tem monopólio de carne no Brasil, duopólio de carne. Antigamente não tinha. Picanha tinha marca antigamente? Não. Você tem monopólio das bebidas alcoólicas. É um grande produtor, controla 80% do mercado. Oligopólio de banco. Meios de comunicação. Aonde você olha, você vê que houve uma concentração. Quando você tem um monopólio, você tem como arrancar mais dinheiro do consumidor, porque é só você que vende. E, gradualmente, a economia foi ficando mais difícil para o padeiro, que não tem monopólio da padaria, do marceneiro, do encanador, do pequeno empresário, do médico, do engenheiro, do contador, do policial. Todo mundo foi sendo esmagado por essa dinâmica para enfraquecer e dividir a sociedade entre os oligarcas poderosos e uma massa de pessoas incapazes de lutar por si só. Deixa eu voltar para os meus dois pilares. E os dois pilares são atacados por esse movimento. Esse movimento, evidentemente, é marxista, mas assim como os cristãos, a forma como eu fiz para analisar o movimento marxista, o movimento de esquerda, é encará-los como uma religião sem Deus. Ou talvez eles tenham um, mas é com D minúsculo. Tá? Existe diferentes tipos de cristãos, ortodoxos, evangélicos, católicos, maronitas, N. Existem diferentes movimentos de esquerda. Existe o stalinista antigo, existe o gramsciano, existe o maoísta e existe a escola de Frankfurt ou o fabiano. Fabiano é a linha mais do Fernando Henrique. A escola de Frankfurt é a linha mais agressiva que a gente vê hoje em dia. Herbert Marcuse, que é um dos papas dele, falava o seguinte: a ciência é burguesa. Você está numa universidade, no templo da ciência, entra um aluno assustado. A ciência é burguesa, professor. O quê? Quem falou isso? Professor aqui do lado. Aí você começa a mostrar números. A matemática está a serviço do imperialismo. Você começa a discutir com eles. Olha, quando eu era pequeno tinha sexo. Você marcava no papel sexo, masculino, feminino. Hoje em dia, daí começaram um gênero, que isso é um movimento mundial, não é brasileiro. Vem lá de fora, que é gender. Importa. Não, é só uma palavrinha que muda. Continua marcando male, female, masculino, feminino. Não dá, só gender, só gênero. Daqui a pouco começa. Opa, calma aí, não estou gostando dessa história. Porque está quebrando o quê? A sua referência individual. Você, se não sabe quem você é, pelo que você luta, no que você acredita, você é um escravo. Você é incapaz de levantar a mão para se defender ou defender sua família de uma mão opressora. Eles quebram o seu espírito, quebram as suas referências e você não tem nem como começar a se defender. Gênero. Bom, vamos olhar para o fundamento. Gênero na biologia só tem um, que é o gênero humano. Só tem gênero humano na biologia, não existe L, G, B, T, K, Y. Gênero é humano. E aí você tem duas, entre aspas, opções. Homo sapiens ou Neandertal. Ponto. Na biologia, qualquer mamífero só pode ser ou macho ou fêmea. Se for macho é XY no DNA e se for fêmea, XX. Ah, mas eu não tenho pipi. Tudo bem. Você pode ser um XY macho que nasceu sem pipi. Mas eu tenho atração pelo outro sexo. Eu amo o pecador, eu abomino o pecado, eu vou tratar essa pessoa com todo respeito. Roberta Close, eu trataria a Roberta Close por senhora.
mas o DNA dela é de macho. Socialmente, como a gente vai tratar, a sociedade vai decidir. Mas a verdade científica é que ou é macho ou é fêmea. A ciência é meu escudo. A espada é a minha fé. O senhor me empresta? Esse livro fala da verdade, que a verdade liberta. Os dois, espada e escudo, buscam a verdade. E é por isso que toda hora eles atacam a ciência e a Bíblia. Eles querem deixar a gente desarmado, porque sem a Bíblia, a gente não sabe quem a gente é no mundo ocidental. O juiz falou muito bem. No mundo ocidental, você pode ser ateu. Você pode não acreditar em Deus. Mas os ateus mais sofisticados que você encontra nos Estados Unidos ou na Inglaterra, eles falam, você tem que ler a Bíblia para entender o mundo ocidental. Porque só no mundo ocidental, mesmo você não acreditando em Deus, você tem os valores que estão na Bíblia, como compaixão, como tratar o outro como você gostaria de ser tratado, como o perdão, que é extremamente sofisticado, o perdão irrestrito. Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Como o amor. Nós pensamos racionalmente como os gregos e os romanos. Se os senhores pegarem um livro clássico, mesmo de comédia, como Aristófanes, é muito fácil de ler, é muito gostoso de ler Aristófanes. Você vai falar, nossa, parece uma pessoa que está aqui ao nosso lado. Eles pensam racionalmente como nós. Mas nós não somos greco-romanos, porque nós não vamos no mercado de domingo comprar uma criança como escravo para me servir sexualmente, porque eu sei que é errado. E isso eu sei porque eu tenho valores judaico-cristãos, o Velho e o Novo Testamento. Está lá. Não está só no Novo Testamento que não pode homem com homem. No Velho também está. Não se deitarás com outro homem como se fosse mulher. Não pode bestialismo também. Nossos valores são judaico-cristãos. Nós não somos pessoas que viveriam bem no Império Romano, porque os nossos valores estão na Bíblia. E eles tentam destruir os 2 pilares das nossas referências o tempo inteiro. E a batalha da, entre aspas, educação é exatamente isso. Nos últimos 30 anos, gradualmente, foi sendo intensificado, e começou com o Fernando Henrique, eu volto. Você não começa na pior droga, você começa naquela coisa que é mais suave. Vamos conversar. Educação, quem dá é a família. Só que no livro profano dele, que é o Das Kapital, O Capital, de Karl Marx, está escrito desde o começo, se nós não destruirmos a família, nós nunca conseguiremos mudar a sociedade. Você tem que quebrar as referências de família. Está escrito, documentado. Isso é uma batalha pela liberdade. Liberdade, você luta pela sua liberdade, mas um cara como eu, com 50 anos, não estou mais lutando pela minha liberdade, é pelos meus filhos e netos. Só que se eu lutar só pela liberdade dos meus filhos e netos, eles sozinhos vão ser engolidos por esse movimento totalitário enorme. Eu tenho que lutar pela liberdade de todos, filhos e netos, assim como vocês também têm que lutar pela liberdade dos meus filhos e netos, para que eles juntos sejam pessoas livres. E educação e ensino são 2 peças fundamentais para uma pessoa ser livre. Começo. Ministério da Educação. Você vê uma criança de 3 anos, você fala o quê? Está lá no colo da mãe, que criança bem educada, bem cuidada. Não está fazendo arte, está bem educada. Quem ensina é a escola. Você ensina a ler, você ensina a escrever, você ensina um ofício. Por que eles falam Ministério da Educação? Para que eu interfira na forma como você tem que educar o seu filho.
Aí eu te digo, já entrando um pouco na minha fé, pode ter idolatria? Pode. Mas na Bíblia está muito claro que não é para ter. Por quê? Por que não pode ter ídolo? Porque Deus fez o homem do barro à sua semelhança e deu-lhe o sopro da vida. Se o homem é feito pela mão de Deus, a semelhança de Deus, e os ídolos são feitos pela mão do homem, como é que a obra de Deus vai se ajoelhar diante de uma obra do homem? Está errado. Segunda coisa, Deus tirou uma costela de Adão e fez Eva. E quando ele faz Adão e Eva, ele faz a família. Então a família é obra de Deus. E o Estado? O Estado é obra do homem. Foi feito pela mão do homem. E por que a família tem que se ajoelhar diante do Estado? Está errado. Se você não sabe ler e escrever, você não consegue andar pela cidade. Você vai pegar um ônibus, você é um escravo. Se você é viciado em crack, em maconha, se você é maconheiro, você é um escravo. Se você é um cheirador de cocaína, você é um escravo. Se você tem 2 filhos pequenos, uma moça com 16 anos, com 2 filhos pequenos, ela está numa situação muito vulnerável. Vamos voltar. Não sabe ler e escrever. Você não consegue andar pela cidade sem ser um escravo. Se você não sabe ler e escrever direito, bem, você não consegue interpretar um texto e chegar às suas próprias conclusões e falar, espera aí, isso que eles estão falando está errado. Eu li em algum outro lugar que isso não é aceitável. Não consegue ler a Bíblia. Se não consegue ler a Bíblia, e aqui eu concordo, o mundo ocidental foi alfabetizado com a Bíblia. A Bíblia não é esse livro, ela é o livro. Se você não consegue ler a Bíblia, um líder religioso pode te manipular. Você é um escravo. Uma pessoa que sabe ler e escrever bem, lê a Bíblia, ela vai falar, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Uma pessoa que sabe ler e escrever bem e fazer conta, aprende um ofício, ou na escola, ou sozinho, marceneiro, encanador, policial, contador, um empresário, um padeiro, ele vai ter um ofício. Uma mulher, uma senhora que vai fazer bolo, porque consegue ler a receita de bolo e fazer em casa. Se você tem ofício, você tem renda. E se você tem renda, você não é escravo de um demagogo, safado, que vai te dar uma bolsa, esmola, e vai te ameaçar tirar ela, se você não votar nele. Educação são valores, ensino são técnicas, educação e ensino é liberdade. E é disso que a gente está falando nesse momento. Liberdade. Liberdade do quê? Da gente ter um país. Aqui a gente percebe o que é a escravidão, porque a gente está pertinho da Venezuela. Eu tive aqui há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, e eu vi um monte de venezuelano que perdeu o país de cabeça baixa, de orelha para trás, humilhados, porque eles foram chutados do país deles. E o que a Bíblia nos diz? Deus prometeu Canaã para os hebreus. Moisés chegou lá, mas está ocupado. Mas você tem que lutar pela terra do leite e do mel. A liberdade não vem fácil. Sempre vai ter gente ruim no mundo. Sempre. E a diferença da pessoa boa e da pessoa ruim, que também está na Bíblia, é o livre-arbítrio. Você escolhe o seu rumo. Você faz as suas escolhas. Isso que
É a sociedade que parece... Ninguém é culpado de nada, não existe o feio, não existe o bonito. Tudo é relativo. É mentira, tanto na ciência quanto na fé. E eles tentam relativizar o tempo inteiro para te escravizar as próximas gerações, porque quando você começa a afundar, nem família mais você tem. O craqueiro não tem família. Agora eu vou falar da minha fé. Até aqui eu mantive a razão. O inimigo é poderoso, é um gigante. É enorme, tem dinheiro, tem um monte de advogados. É covarde, porque ele ataca a mim, minha esposa, ataca a ministra Damares, ataca o indivíduo. Eles vão atrás de você. Eles falam assim, eu vou te destruir. E se escondem atrás de CNPJs. E por que eu não tenho medo? Acho que alguns já viram no YouTube. Eu não tenho medo. Porque eu tenho a minha fé. Se eu estou aqui é para fazer o que eu sei fazer. Eu e meu irmão somos duas pessoas muito ligadas. Eu costumo falar para quem conhece que eu sou o Velho Testamento e o meu irmão o Novo Testamento. De tão unidos que nós somos. Porque o meu irmão acredita no 70 vezes 7. Eu não. Santo Agostinho falava, Deus, porque ele era um devasso. Deus, dai-me castidade. Mas ainda, espera um pouquinho. Eu quero que um dia eu tenha esse poder de perdoar 70 vezes 7. Mas eu tenho algumas coisas para acertar ainda nos próximos anos. Tem outra passagem na Bíblia que fala 1000 cairão da sua esquerda, 10.000... Gente, o MEC tem 300.000. Ainda sobra 289. 1000. Além de rede blá blá, né? Televisão tal, sindicato, tudo atrás tem gente, tem pessoas. Eu não brigo contra a universidade, eu brigo contra a pessoa que está lá transformando a universidade no inferno. E aí ele se acovarda. Não adianta bater na empresa, tem que bater no dono. E aí você me pergunta, mas Abraão... Eu esqueci de contar, né? Abraão é o pai de muitos povos. Eu sou filho de muitos povos. Eu sou um grande vira-lata. É verdade. Meu avô nasceu na Ilha do Marajó, o Vasconcelos. A minha avó nasceu no Rio de Janeiro, em Barra Mansa. Depois tem os avós dos Weintraub, vieram da Europa. Era um branquinho que nem uma folhinha de papel, branquinho. Eu sou essa mistura. E eu tenho a formação muito heterogênea, para escutar como foi, não no Brasil. O Brasil nunca foi ameaçado como a gente está sendo ameaçado de virar escravo, como foi na Europa. O que aconteceu na Europa, quando você perde o seu país, ou o que está acontecendo agora na Venezuela. Mas voltando, mas por que você enfrenta? Você tem lá os prédios, as estruturas, sem medo. Sansão, não. Eu não sou nenhum personagem bíblico. Eu não paro para pensar. Eu não sou o rei Davi que está enfrentando Golias. O presidente Bolsonaro é o rei Davi que está enfrentando Golias. Eu sou a pedra que o rei Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar Golias. E a pedra não pensa, ela voa. E quando Golias cai no chão, vocês peguem a espada e cortem a cabeça. E mostrem para os filisteus que o povo de Deus não tem medo deles. O ministério da educação e do ensino é do povo do livro. O povo do livro tem que estar envolvido com a educação e com o ensino. E ele está de portas abertas para vocês. Muito obrigado.